perita atuante na Justiça Federal me perguntou o que ela faz nessa situação, que ela precisa se ausentar no prazo de 2 meses. Como é que ela vai fazer? O que eu faria nessa situação? Se ela precisa se ausentar e ela está nomeada em um processo, vamos supor, ela juntou a proposta de honorários e ela precisa se ausentar durante 2 meses. Eu explicaria isso na petição, então, por peticionamento. Peticionaria nesse processo, esclarecendo que durante os meses tais vai ficar prejudicada em razão dos exames. Ou então, caso ela tivesse como não peticionar, não peticionaria e, por exemplo, na remarcação, né, no caso, sem fazer nenhuma diligência, na remarcação já daria o prazo de 1 mês, aí remarcaria para o mês seguinte. Então, eu faria isso, se desse tempo ali dela peticionar, não precisaria marcar a coleta, se ela pudesse só 1 mês de distância da coleta, eu já marcaria e não peticionaria nada. Se tiver iniciado os trabalhos, vamos supor que ela iniciou os trabalhos e ela precisa entregar o laudo, e ela vai precisar desses 2 meses para cuidar da mãe. O que eu faria? Eu pediria a dilação desse prazo para entrega para o laudo. Então, em razão dessa necessidade de saúde. Então, eu pediria nesse sentido. Mas, então, enfim, recapitulando. Se eu tivesse no começo do processo, faria proposta de honorários e aguardaria, porque às vezes demora mais que 2 meses, então não vai prejudicar. Se tivesse um pouco mais de prazo da proposta de honorários, já um prazo para marcar a coleta, eu não peticionaria e quando tivesse que marcar a coleta, eu remarcaria para depois, no caso, 1 mês depois, né, se desse tempo para fazer isso, 1 mês depois. Se estivesse no prazo do laudo, eu pediria a dilação do prazo. Então, eu faria dessa maneira, se eu estivesse com um processo e com uma situação de precisar me ausentar durante 2 meses. Ou então, entrega logo o laudo e não pede. No segundo caso, não tenho nomeação e vou precisar me ausentar durante 2 meses. Eu não diria nada. Por quê? Porque pode ser que você nem tenha nomeação durante esses 2 meses. E se você peticionar dizendo que você vai precisar sair, é capaz de suspenderem o seu cadastro. Então, eu não faria nada. Então, dependendo do caso, e são coisas muito simples, gente. Juntar a petição, eu acho que não vai atrapalhar. O que atrapalharia seria uma diligência. Então, você pode verificar uma data ali que seja compatível para você realizar essa diligência. Então, eu não juntaria. Se eu não tivesse nenhuma nomeação, simplesmente não juntaria, não informaria a vara desses 2 meses que eu precisaria me ausentar. Então, nesse caso, faria tudo remotamente, tudo pelo PJE e marcaria as diligências para o período que eu voltasse. Porque nesse caso, se você não tivesse nomeação, você informaria a vara, você não peticionaria, entendeu? Então, essa seria a diferença. Se você vai precisar se ausentar, se você vai precisar, tem algum problema de saúde, não se esqueça de juntar os atestados, essa necessidade para o juízo, comprovando essa necessidade para o juízo. Acho importante você comprovar que vai precisar, em razão da saúde, mostrar essa questão de saúde, para deixar bem claro que não é porque você quer se estender, não é porque você quer mais prazo, é só porque realmente você precisa. Então, junte todas as provas nos autos. Nunca se esqueçam, gente, juiz, ele precisa verificar as provas, então nunca deixe de levar nas petições algo que prove. Então, nesse caso, junte os atestados médicos, porque sempre você tem que provar o que você está falando. É muito importante isso para o processo, tá bom?